E agora vamos para a nossa revisão de geografia. Lá na página 270, módulo 4, fala sobre os elementos da natureza. Quando eu falo elementos da natureza, eu estou me referindo somente àquilo que é de origem da natureza. Então eu só falo aquilo que é de origem da natureza, não é o que o homem faz, é tudo que tem na natureza que é natural. E eu tenho exemplos deles que são o sol, a água, o solo e a vegetação. Todos eles são elementos da natureza. Sol foi o homem que criou? Não. Água também, de forma nenhuma. O ar, solo e vegetação, tudo da natureza. São os elementos que eles estão ao nosso lado. Nós estamos sempre, nós precisamos dele. Então, é impossível de algum lugar não ter o sol, não ter a água, o ar, o solo e a vegetação. Então, nós temos, graças a Deus, que Deus nos deu esses elementos que são indispensáveis para a nossa vida, ou seja, nós não vivemos sem eles. E esses elementos da natureza, eles são recursos para os seres humanos. Esses, como eu falei que esses elementos a gente não vive sem eles, aqui ele justifica. Eles são recursos para nós seres humanos, ou seja, nós precisamos desses elementos da natureza. A água é um exemplo disso. A gente usa a água para beber, para regar as plantas, para fazer a higiene e pessoal e preparar os alimentos. Sem falar que nós vimos também que a água nós utilizamos ela onde? A gente utiliza ela nas indústrias, não é? Então fazemos tudo isso. Aí vem o sol ele é o quê? O sol ele é fonte de luz e calor, ele aquece o ar, gera energia e é fundamental para o desenvolvimento das plantas. A água já falamos sobre ela. E o ar, ele é um elemento essencial para a vida. Não é possível a gente viver sem ar, porque nós precisamos do ar para respirar. Então, quando se movimenta, ele dá origem ao quê? Ao vento. O vento é o ar em movimento. Uma das maneiras de percebê-lo é através do vento. Também podemos senti-lo nas mudanças de temperatura, ou seja, quando está quente, a gente vai ver essa mudança de temperatura aí do ar. Quando está frio, da mesma forma. Ou seja, está quente ou frio. O solo é onde a gente pisa, onde as plantas se desenvolvem. Inclusive as plantas que nós utilizamos como alimentos. Ou seja, nós também precisamos do solo. Aí vem a vegetação. A vegetação, ela protege o solo. Ela fornece sombra, melhora a qualidade do ar. E algumas plantas elas servem como alimento para nós e para os animais. Por isso, todos esses elementos da natureza, eles são importantes para nós seres humanos. Aí lá na página 200, e os seres que não são seres humanos, os animais irracionais, por exemplo. E lá na página 272 tem o seguinte: tem uma atividade. Preencha a cruzadinha com as palavras que correspondem às frases abaixo. Então, o principal elemento que compõe oceanos, mares, rios, lagos, etc. é qual, gente? Então, a letra A, vocês vão colocar água, aí na cruzadinha. Letra B, é onde desenvolvemos cultivos agrícolas. O que vocês vão colocar aí na letra B, na cruzadinha? Solo. Letra C, são erguidas sobre o solo para as pessoas morarem, trabalharem, se divertirem, etc. A letra C é o quê? Construções. Letra D, é um elemento essencial para a vida, pois precisamos dele para respirar. Simples. Letra D é o quê? O ar. Coloque ar. Letra E, uma das maneiras de perceber o ar quando ele se movimenta é o que? Vento. Letra E, vento. F, ele aquece o ar para a energia e é fundamental para o desenvolvimento das plantas. F, sol. G, elemento natural que protege o solo, fornece sombra e conserva a qualidade do ar. Podendo surgir espontaneamente ou ser cultivada pelas pessoas. A letra G, gente, vegetação. E H, pode servir como alimento para as pessoas e os animais. Plantas.
Lá na página 273, fala, escreva 3 elementos naturais que estão retratados nas paisagens das fotografias a seguir. Na primeira fotografia, vocês vão colocar vegetação, nuvens e ar. E na segunda fotografia, água, solo e ar. E lá na página 274 fala dos elementos da natureza que são recursos para o ser humano. Então, todos esses elementos aí nós usamos. Temos aqui um exemplo. A água é um importante recurso da natureza utilizado para diferentes finalidades. Então, nós usamos a água para tudo. Para cozinhar os alimentos, para beber, para regar as plantas. A água dos rios e mares, elas servem para quê? Elas são utilizadas pelas pessoas como quê? Via de transporte, como fonte de alimento, porque é lá onde elas pescam. Em alguns rios é amplamente utilizada na geração de energia elétrica. E temos a fotografia e o pescador. A água também ela é utilizada na agropecuária, para a irrigação de lavouras e no cuidado com os animais. E a água também ela é utilizada na indústria, na fabricação de sucos, por exemplo. Aí lá na 276 fala o seguinte, o que fala lá na 276? Fala que observe a atividade de correção, observe as fotografias a seguir, depois escreva o nome do recurso natural que elas representam e 2 exemplos de como elas podem ser utilizadas pelo ser humano. Temos aí a primeira fotografia, recurso natural é o quê? Formação vegetal, formações vegetais, coloque aí. Utilizações, podem ser utilizadas na produção de móveis, papéis, lápis, etc. Segunda fotografia, o recurso natural é o quê? É a água. A utilização pode ser utilizada nas atividades agrícolas, pecuárias, industriais e domésticas. E lá na 217, recurso natural, qual é? É o solo. Como que ele pode ser utilizado? Ele é utilizado na produção de tijolos e produtos de cerâmica, como canecas, tigelas e pratos. E a última aí, que é a segunda questão, desenhe um recurso natural utilizado em seu dia a dia. Você vai desenhar um recurso desses que nós vimos que é utilizado no nosso dia a dia. Depois escreva o nome do recurso e sua utilização. Você vai desenhar ele, escrever o nome dele, para que serve esse recurso natural. E lá na página 278, o que a gente viu? A gente viu os recursos naturais renováveis e não renováveis. Os recursos naturais renováveis são aqueles que a natureza pode repor, mesmo que acabe. Ela pode repor, mas se o ambiente não estiver em condições favoráveis, se a gente tiver destruído tudo, então pode ser que a natureza não consiga mais repor, apesar de eles serem renováveis. É a água e a vegetação. A água e a vegetação podem ser repostas, mas de acordo com as condições do ambiente. Se um rio estiver cheio de lixo, poluído, aquela água vai ser a mesma quantidade no rio? Não vai. Então não vai conseguir repor a natureza. Se uma terra ela foi usada, explorada demais, vai nascer novas plantas lá? Também não vai. E os recursos naturais não renováveis são aqueles em que, para a natureza repor, é necessário milhões de anos, ou seja, é o tempo, não é a quantidade de tempo que a gente vive aqui. A gente vive aqui anos inferiores, ninguém vive 1000 anos, imagina milhões de anos. Então, por isso a gente fala que eles não são renováveis. São recursos naturais não renováveis, porque a natureza ela demora muito tempo para repor eles. E durante esse tempo a gente não está mais aqui, por eles se formarem um período maior. E nós temos exemplos de recursos naturais que não são renováveis. Eles podem se esgotar se forem explorados, e aí se eles forem só retirados, eles podem se acabarem. Nós tivemos um exemplo, o ferro, a prata, ouro, carvão mineral e petróleo. Então, nós tivemos, eles podem se
a gente usar de todas as formas aí, não usar com responsabilidade e cuidado, eles podem acabar. Inclusive, eu citei um exemplo de um recurso natural aqui, que foi o ouro, que no Brasil já teve muitos anos atrás muito ouro e agora está pouquinho, tem poucos lugares que tem. Aí lá na página 280 tem correção também. Observe os materiais escolares retratados nas fotografias a seguir. Escreva qual o principal recurso natural necessário para a produção de cada um deles. Depois classifique esse recurso em natural renovável ou não renovável. Caso necessário, realize uma pesquisa. Sugestão de resposta aí vamos lá. O que você pode fazer aí ao lado do caderno? Como coloca? Na produção do papel com o qual se fabrica o caderno, vírgula, é necessário a utilização de madeira, vírgula, um recurso natural renovável. A régua. Na produção da régua escolar de plástico, utiliza-se o petróleo, um recurso natural não renovável. E o giz de cera. Na produção de parafina, com a qual se fabrica o giz de cera, é necessário a utilização do petróleo, um recurso natural não renovável. E lá na página 281 fala o seguinte: pinte os quadros de acordo com a classificação do recurso natural utilizado na produção de cada objeto. Se necessário, faça uma pesquisa, realize uma pesquisa. Aí vamos lá, vocês vão pintar de verde o recurso natural renovável, de vermelho o recurso natural não renovável. Vamos lá, aliança de ouro, pintaram de quê? Não renovável, o ouro não é renovável, então pinte de vermelho. Cadeira de madeira, vocês vão pintar de verde, porque a madeira vem da vegetação e dependendo das condições ambientais, a natureza pode repor, então a cadeira pintem de verde. Panela de alumínio, vermelho, porque o alumínio também é um recurso natural não renovável. Garrafa de vidro, também vermelho. O livro, verde. E a sacola plástico, vermelho. Modos, finalizamos aqui nossa revisão e correção das atividades e espero que todos tenham compreendido. Atenção na revisão, continue estudando pelo livro, pelas atividades, do caderno. Não deixe de estudar, tá, amores? E até a próxima aula, que é sexta-feira. Fiquem com Deus.